Bom, e a gente te conta que a Câmara e o Senado estão avaliando um projeto que cria ferramenta para incentivar a contratação de fornecedores nacionais na indústria petrolífera. A expectativa é de que a cadeia de produção ganhe um sistema de bonificação em contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário com o Telmo Ghiorzi, presidente executivo da Abispetro. Bem-vindo, Telmo, aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, Muriel. Boa tarde a você e a todas as pessoas da sua audiência. Gostaria muito de entender, antes de mais nada, se faz sentido para você, ao invés da gente ter aquela clássica punição, a ideia seria realmente incentivar com esse bônus. Isso, claro, se esses projetos avançarem no Congresso. Então, se esses projetos avançarem, vai ser uma espécie de revolução no setor. O setor tem regras de obrigações de conteúdo local, que penalizam as petroleiras que não atingirem aquele mínimo daquela obrigação. Então, o que as empresas petroleiras e as demais da cadeia produtiva brasileira fazem? Buscam atingir aquele mínimo e gerenciam ali a possibilidade de multas, como vão pagar essas multas. E para aí, quando você muda para premiar quem fizer a mais, quem superar a obrigação, que é como é feito em todos os outros países petrolíferos do mundo, então você muda a lógica. Então, em vez de me preocupar com não atingir para não pagar uma multa ou gerenciar uma multa, vou superar aquela obrigação porque eu tenho um bônus. Todo mundo vai ganhar alguma coisa a mais. Para fazer a mais. Então, isso, em vez de ser uma lógica anti-empreendedora, é uma lógica empreendedora. Vai produzir mais empreendimento e investimentos no Brasil. Em vez de, como é hoje, a gente está perdendo espaço nesse setor para países que já fazem isso, né? China, Coreia do Sul, Singapura, Índia. Então, essa reversão de uma lógica que nos acompanha há mais de 26 anos é transformadora. Queria entender justamente esse movimento. Por que existe a necessidade desse empurrãozinho por parte do governo, enfim, para dar esse bônus e garantir a contratação de empresas nacionais por aqui? É mais fácil fazer um movimento contrário? É olhar lá para fora? Como é que você enxerga, Telmo, esse cenário? Por que a gente está agora, nesse momento, discutindo a possibilidade de uma bonificação? Bem, todos os países petrolíferos do mundo que exploram outras commodities agrícolas, minerais, além das energéticas, o caso do Brasil, que produz todos os grandes três tipos de commodities, né, energéticas, agrícolas e minerais, todos eles procuram usar a renda dessa exploração para transformar a sua indústria, para fazer desenvolver a sua indústria. Isso é natural, todos os países fazem isso. Há vários mecanismos para fazer isso. Um deles são as chamadas regras de conteúdo local. O Brasil sempre adotou uma regra, digamos, conservadora, ultrapassada, que é a meramente penalizar. É muito simples falar isso, né? Penaliza, quem não cumprir, eu multo, o governo multa. Agora, isso não produziu um aumento da industrialização no Brasil. Isso produziu um aumento da industrialização na China. E multas no Brasil, gerenciamento de multas ou pagamento de multas para o governo. No melhor das hipóteses do Brasil, a gente engordou um pouco lá o caixa do Tesouro, porque é para onde vão essas multas. Quando a gente inverte essa lógica, o governo não paga nada para isso. Mas ele estabelece um critério para a petroleira, que está nos projetos de lei, tanto do senador veneziano quanto do deputado Lucas Abraão. A lógica é assim: uma petroleira que quiser comprar um novo bloco exploratório, por exemplo, na margem equatorial, por exemplo, na bacia de Pelotas, aqui no Brasil, ela vai comprar com os critérios que existem hoje, né? Por exemplo, o bônus que ela vai pagar para ter acesso àquela área. Mas, além disso, o governo vai perguntar: você fez conteúdo local? Você superou a meta no passado? Se a empresa petrolífera, como a Petrobras, a Shell, a Chevron, a Equinor, tiverem superado no Brasil a aquisição de conteúdo local, então ela tem um prêmio para ter acesso mais fácil àquela nova área. As empresas petrolíferas precisam de áreas novas. Então, essa lógica é muito mais complexa de tratar, tem muito mais coisas para ser analisadas do que meramente uma multa e uma obrigação e uma multa. Mas ela tem muito mais potencial de produzir mais industrialização no Brasil. E não é um mecanismo de protecionismo ou de reserva de mercado, é um mecanismo de indução
de que as empresas brasileiras, petrolíferas e a cadeia produtiva, sejam mais eficazes, sejam mais desenvolvedoras de tecnologia, sejam até exportadoras. Em ambos os projetos, tem uma novidade que é, se você, empresa brasileira da cadeia produtiva, exportar produtos brasileiros, por exemplo, para a Guiana, como já acontece, ou para a Namíbia, ou Suriname, que ainda vai acontecer, isso tem valor. Então, ser capaz de exportar deveria ser considerado. Hoje não é. Então, passaria a ser considerado. As empresas que exportam têm mais valor. Então, é uma revolução numa porção de coisas relativas às regras de conteúdo local. Todos os países do mundo aplicam regras de conteúdo local. Isso não é só país emergente. Não. Isso é nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa inteira, no Japão. É normal fazer isso, mas não por mecanismos de proteção ou reserva, mas mecanismos indutores de mais desenvolvimento tecnológico e industrialização. Telmo, antes da gente encerrar, só uma última pergunta. Qual é a dica que você dá para o Congresso para definir como é que vai funcionar esse bônus? Como é que vocês acompanham essa expectativa? Como funcionaria, portanto, esse bônus para as petrolíferas? Bom, essa é uma questão bem complexa. Os dois projetos são conteúdo bastante similares, estão avançando no Congresso, estão tramitando em algumas comissões. Não sei se no ano eleitoral, que vai acabar sendo curto, esse assunto vai ser discutido, espero que sim. A Habeas Petro e outras associações do setor estão absolutamente apostos para ir a Brasília e debater isso. Eu espero que isso avance, porque se isso avançar, o efeito disso pode ser muito rápido. Ou seja, as empresas petrolíferas que estão investindo hoje podem realmente voltar os olhos para investir no Brasil e comprar coisas do Brasil, em vez de comprar da China. Então, isso pode ser muito positivo para o setor e muito rápido. Mas o Congresso é uma instituição bastante complexa, que tem nesse ano, que vai ser curto por causa das eleições, os desafios são grandes para avançar esses dois projetos. Ainda mais um ano eleitoral, né? Muito bem, Telmo Ghiorzi, presidente executivo da Habeas Petro, obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes para conversar com a gente por aqui. À sua disposição, Muriel. Obrigada, Telmo. Boa tarde.